Oi, Edu Elias, Xará, tá tudo bem contigo? Um grande abraço, um abraço ao Elton Serra, o fã de esportes que acompanha esta edição do Sport Center. Morumbis recebeu sua primeira partida da temporada na noite desta quinta-feira. Vieram um pouco mais de 28 mil torcedores do São Paulo, que viram a reestreia de Oscar com a camisa tricolor. E detalhe, aqui no Morumbis ele jogou muito pouco. Essa foi só a 8ª partida dele nas duas passagens dentro do Cícero Pompeu de Toledo. Viram também a estreia de Enzo Dias no estádio e ele jogou uma boa partida, fez até cruzamentos importantes e viram a vitória primeira do São Paulo na temporada 1-0 contra o Guarani. E o gol foi do Luciano, justamente o Luciano. O Luciano que no último jogo do ano passado aqui disse que não sabia se ia permanecer. Foi uma entrevista pós-derrota para o Juventude. O Luciano que marcou o primeiro gol da temporada lá nos Estados Unidos, no empate contra o Cruzeiro, e o Luciano que voltou a balançar as redes aproveitando um cruzamento do Alisson. Daí até o final do jogo, os outros 88 minutos, o São Paulo foi bem superior. No primeiro tempo criou mais. O Oscar, aliás, fez 2 assistências, é um dos pontos fortes dele. Uma para o Alan Franco, uma cabeçada perigosa, e uma para o Lucas Moura, que perdeu um gol na cara do goleiro do Guarani. No segundo tempo, o Guarani, tímido ofensivamente, tinha criado muito pouco, ainda perdeu o Tite expulso. Ele acertou uma cotovelada no Caleri no meio de campo, e aí o São Paulo ficou dono do jogo, a ponto do técnico Zubeldia tirar os principais jogadores de frente e poupá-los já pensando no clássico contra o Corinthians no próximo domingo, também aqui no Morumbis. Vamos fazer o seguinte, Edu e também Elton. Vamos acompanhar tanto o Zubeldia como o meio-campista Oscar. Y Oscar es un jugador que busca más los pases, la asistencia. Por eso la contratación de Oscar, porque acredito, de que él jugando fijo ahí de medio atacante o jugando por izquierda o por derecha para tirarse adentro, es un creador de jugadas. Y en un punto nos necesitábamos eso. Así que para isso lo contratamos, não? Fiquei feliz pela minha partida, fiquei feliz de ter saído, a torcida me aplaudir, lógico, a gente espera sempre dar o nosso melhor em campo, mas lógico, depois de tanto tempo voltar a vestir as camisas, voltar no Morumbi, foi uma sensação muito legal na parte do meu lado, então foi bem especial e o mais importante é que a gente saiu com a vitória também. Acho que vai ter bastante jogos aqui, a gente por isso que tem que ter um elenco muito qualificado. Acho que realmente eu vou ter que me readaptar a jogo a cada 3 dias, então é importante também quando a gente está em campo e quando a gente acaba o jogo recuperar bem. E essa é a minha função. A função o Lucas poderia ter feito gol, o Alan ali também poderia, mas é ajudar a equipe. Eu estou aqui para ajudar a equipe, a gente, independente de quem faça o gol, de quem dá assistência, eu sempre tento ajudar ao máximo a gente na criação e lógico na parte para a gente sair sempre com a vitória. Zubeldia deixou claro que nesta primeira parte do Campeonato Paulista, neste mês de janeiro, deve repetir a equipe 1, 2 vezes e trocá-la no terceiro jogo. E vai ser assim, porque ele está fazendo uma disputa de Paulistão em meio à própria pré-temporada. Por isso, contra o Corinthians no domingo, o time deve ser muito próximo a este que iniciou a partida contra o Guarani. Já contra a Portuguesa na próxima semana, aí sim teremos uma mudança radical no time do São Paulo. Aqui do Cícero Pompeu de Toledo, eu volto com você, Edu Elias, na sequência do Sport Center. Boa, Edu Afonso, muito obrigado. Os números do jogo, então, o São Paulo que empatou com o Botafogo com o time C, talvez, com garotos. Agora a estreia do time principal, 54% de posse de bola contra 46% do Bugre. 12-10 em finalizações, um pouco a mais do São Paulo. Mas olha no alvo, o Guarani chutou mais no alvo, 6-3. Só que grandes chances, aí a vantagem é São Paulina, 4-0, 27 contra 11 ações na área rival, gols esperados 1,83, 0,25. Aí você fala, poxa, mas finalizações no alvo, tanta vantagem do Guarani? No alvo, mas defesa fácil do Rafael. Esse é o resumo, né? Não teve ali nenhuma realmente finalização espetacular, uma grande defesa do goleiro São Paulino. Ô, Elton, a gente viu até a bola do Ferreirinha, ele manda na trave e é um lance que estava em posição de impedimento, né? O lance deveria ser paralisado, seria se fosse gol. Agora, o Ferreirinha é exatamente a opção para esse quarteto mágico, como a gente pode falar, com Luciano, Caleri, Oscar e Lucas.
e é a primeira opção, né? Agora, pelo andar da carruagem, é esse mesmo, é com o Ferreirinha como opção, e é esse time que deve ir a campo contra o Corinthians no domingo. E te animou essa estreia do Quarteto Mágico? Daqui a pouquinho a gente fala especificamente do Oscar, com números, com os lances dele na partida. Mas para falar da formação do ataque, até trocando de posição, o que você achou? Você gostou? E dá para encarar o Corinthians com esse time ofensivo? Eu acho que a gente começou a entender um pouco como esse quarteto pode funcionar, porque é o primeiro jogo competitivo, né? O primeiro jogo oficial, e ainda é um recorte muito pequeno. O São Paulo acabou de engatar a primeira marcha, né, Edu? E muitas vezes demora um pouco para engrenar, a depender do tamanho da ladeira. Eu acho que para o São Paulo não é uma ladeira tão íngreme assim, porque é um elenco muito bem qualificado e boa parte desse grupo já se conhece muito bem da temporada passada. É de um time que até foi regular no Campeonato Brasileiro, né, de G6 ali, mas talvez pudesse dar um salto maior ainda na temporada passada. De qualquer forma, se reforça bem, principalmente com o Oscar. Gostei do entendimento dele com o Luciano e com o Lucas. Com o Lucas até menos no sentido de posicionamento, né? Os dois ficaram em lados opostos do campo, né? Um pela esquerda, outro pela direita. Muitas vezes o Oscar jogando um pouco mais por dentro, mas se entendem muito bem, né? Acho que para abertura de espaços. Incluiria um quinto elemento, Edu, nesse quarteto, né? Não que se forme um quinteto fantástico, mas eu acho que traz um equilíbrio até para esses quatro funcionarem bem na frente, que é o Alisson. Gol do Luciano, assistência do Alisson. O gol logo no início, né, de jogo, que fez com que o São Paulo até tivesse um pouco mais de tranquilidade para fazer o seu jogo. E como aqui no Sport Center a gente sempre traz o prisma, obviamente, do clube analisado, né, que é o São Paulo, mas tem um adversário do outro lado, e a gente fala um pouco também sobre o que o adversário traz de dificuldades, né, para o clube que está sendo analisado, nesse caso o São Paulo. O Guarani, você falou bem dessa questão do Rafael ter feito 6 defesas, a maioria das defesas muito fácil, mas isso indica também um time que se expôs à criação do adversário. Por mais que as finalizações não tenham sido contundentes, foi um time que teve a oportunidade de finalizar. Aí a gente vai discutir a eficiência do Guarani, que acabou não acontecendo. Mas o São Paulo, e aí é um ponto que, obviamente, faz parte desse início de temporada, é um time que ainda vai se acertar sem a bola. Porque a gente fala de um quarteto que com a bola vai ser muito importante para criar, para fazer o São Paulo ter volume ofensivo, mas todos eles também têm uma responsabilidade defensiva. E muitas vezes isso, no início de temporada, é analisado de uma maneira secundária, até por conta, né, da qualidade técnica desses jogadores. Mas vejo de uma maneira muito positiva, porque são caras que se comportam bem taticamente, Edu. O Lucas já mostrou no ano passado que sem a bola pode ser um cara também que compõe o meio-campo e fecha espaços. O Luciano é um jogador muitas vezes de perseguição ao adversário sem a bola, seja um lateral ou um zagueiro. O Caleri vai dar carrinho na bandeira de escanteio, como o torcedor está acostumado muitas vezes. E o Oscar que vai ter que entrar também nessa conexão, né? Para ajudar o Pablo Maia, que foi titular hoje, né? Para ajudar o Alisson, ou o Luiz Gustavo, né? Que pode ser titular dessa equipe também. E o sistema defensivo. Eu acho que ficou uma boa impressão desse início de trabalho, mas ainda é um início de trabalho. Tende a ser um trabalho bem consistente, mas ainda estamos no início de temporada. No setor defensivo, o destaque para o Tá aí a coletiva do Zubeldia, mais importante que ele falou para mim foi primeiro do Rian Francisco, né, que ele falou sobre a base, podemos falar disso, e do fato de que vai jogar 2 e descansar, né? Isso, foi o início. Qual o planejamento para esse início, sendo que o São Paulo utilizou o time principal hoje e vai utilizar também o time principal contra o Corinthians? E aí ele disse, até o final de fevereiro, jogar 2 partidas e descansar. E também treinar, quando está descansando, o time principal, digamos assim, né? Então, a grosso modo, titular contra o Guarani, titular contra o Corinthians, descansa, o titular contra a Portuguesa, joga um time alternativo.
E aí, o São Paulo tem 3 clássicos pela frente, né? Na sequência, né? Corinthians, Portuguesa, que tem o teor clássico, e Santos, né? Então, aí voltaria o time titular contra o Santos. Ele faria um revezamento, ele falou que até o final de fevereiro vai fazer revezamento entre os times, para que a partir de março, aí já vai começar o Brasileiro de março, ele já esteja numa outra situação. Leonardo Corrêa, eu vou falar do Cedric, eu tenho informações do Cedric, daqui a pouco o lateral português, que pode chegar ao São Paulo. A gente já fala, mas vamos primeiro na coletiva do Zuba. Eu acho que ele deu a entender o planejamento inteiro que ele tem para esse primeiro semestre, né? E como equalizar isso, a preocupação dele, como você falou, é chegar no Brasileirão e na Libertadores, fase de grupos inteiro, que é a parte mais importante da temporada, sem deixar o Paulista de lado, né? Não sei se ele foi perguntado diretamente sobre domingo usar os 4. Então eu não sei se alguém ouviu a primeira pergunta, eu de fato não ouvi se ele foi perguntado sobre utilizar os 4. Várias situações, várias perguntas, como a do Adro Afonso falando que se o Pablo e o Alisson sustentavam os 4, né? O Zubeldia até utilizou uma situação, jogadores antagônicos, mas complementares, mas mesmo assim é difícil os dois sustentarem 4, né? Também falou sobre o Oscar potencializar os outros 3 que são bons finalizadores, o Calério, o Lucas e o Luciano. Mas ele não deixou claro, pelo menos nos trechos que a gente viu, que se vai utilizar os 4 contra o Corinthians, né? Agora, ele sabe que o jogo contra o Corinthians mexe com o torcedor e falou isso de um jeito diferente. Então, ele deixou um pouco no ar o que... Porque talvez, se a gente for observar o jogo contra o Flamengo, que também foi time titular, o jogo contra o Flamengo, quais eram as 2 mudanças em relação ao jogo com o Guarani? Jogaram 3 jogadores diferentes. O goleiro, o Jandrei, jogou e não jogou o Rafael. Quais foram os outros 2, se vocês lembram rápido? Foi o Juan no lugar do Arboleda. Sim. O Arboleda voltou ao time hoje a fazer parte do time titular. Era uma questão, a torcida já estava meio no... Jogou bem o Arboleda hoje. E jogou o Ferreirinha e não jogou o Luciano. Sim. Então eu acho que Juan menos, mas Ferreirinha tá no bolo para jogar contra o Corinthians, entendeu? Con el plantel, hoy antes del juego es, gente, 1, 2 juego y trocamos, 1, 2 juego y trocamos, ¿no? Para que todos vayan también teniendo ritmo de fútbol y competir para ganar esta competencia, el Paulista. Nos queremos ganar este torneo. Por supuesto que tiene varias fases este torneo, tiene las 12 fechas para poder clasificar a cuartos de final, después semifinal y final. Pero la idea nuestra es poder ganar el Paulista. Sé que es un torneo muy duro, entonces competir para ganar y tratando de hacer 1 o 2 juegos, ¿no? Dependiendo de la planificación semana a semana, 1 o 2 juegos, trocamos. 1 o 2 juegos, trocamos. Esa es mi idea. Entonces necesito que los jugadores estén preparados para cualquier juego y al mismo tiempo entrenar. Porque si solo pienso en el juego, por ahí pasa una semana con jugadores que no entrenan. Vos me comprende. Eso es muy importante, sobre todo el mes de febrero, ¿no? Para ya después en el mes de marzo estar disponible. En el fútbol lo importante no solo es lo que vos puedas hacer, sino también lo que el rival te permite hacer, ¿no? Entonces, planificando un poco los formatos tácticos que podemos utilizar cuando armamos el plantel, nos pensábamos cómo combinar los diferentes jugadores, los diferentes recursos que tenemos para que el equipo resuelva determinada situación. ¿Qué estoy falando con esto? Que por ahí Oscar y Alisson son 2 jugadores que tienen un pase importante para los atacantes. Llámese Caleri, llámese André, llámese Luciano, llámese Luca. Entonces, llámese Ferreirinha, William.
Eric tiene más asistencia, entonces son situaciones que vamos a ir manejando, Oscar por izquierda, Oscar por dentro, para poder tener esas combinaciones, ¿no? Esas conexiones. Hay equipos que por ahí en el proceso con balón no son tan buenos, pero de golpe conectan uno con otro y pasan a ser equipos muy peligrosos, ¿no? Luciano es un jugador por adentro que tiene gol. Lucas es un jugador desequilibrante, jugando por afuera o por adentro, es un jugador desequilibrante. Y Oscar es un jugador que busca más los pases, las asistencias. Los tres tienen goles y los tres te dan cosas diferentes. Por eso la contratación de Oscar, porque acredito, de que él jugando fijo ahí de medio atacante o jugando por izquierda o por derecha para tirarse adentro, es un creador de jugadas. Y en un punto nos necesitábamos eso. Así que para eso lo contratamos, ¿no? Então é isso daí, torcida. Pra você que é São Paulino de coração, assim como eu, se inscreve no canal aí, deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né, fez seu jogo ontem contra o Guarani. O jogo, pra mim, como São Paulino, não achei tão convincente assim, porém é um time que tá buscando entrosamento ainda. E acredito que deva melhorar com o decorrer da temporada. Quem assistiu o jogo viu que o time do São Paulo, com esse quarteto formado, é um time que não tem velocidade alguma, e depende muito do Alisson ali, principalmente no meio campo, para desarmar e até armar o time em alguns quesitos. Que o passe que ele fez pro Luciano ali foi um belo de um passe que foi digno de um camisa 10. Vamos também falar do Pablo Maia, né? A importância desse garoto. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês: se o Pablo Maia manter esse nível de atuação que ele vem tendo no São Paulo, vinha tendo, né? Se lesionou e agora na sua volta já teve um nível de atuação bem alto. Cara, acredito que na janela do meio do ano o Pablo Maia possa ser vendido muito caro, viu? Porque esse moleque joga ali no meio campo ali, na área de volante ali, primeiro volante, ele é sensacional. Aí vamos também falar do Luciano, Caleri, Oscar e Lucas. O que acontece, que eu já havia falado aqui no canal, é um time muito previsível para mim, por quê? Porque é um time que não tem contra-ataque, depende de um cara só para puxar o contra-ataque, que é o Lucas. Confesso para vocês que de primeira instância eu gostaria de ver o Luciano no banco, porém hoje já acredito que quem deve ir pro banco é o Caleri e deixar o Luciano ali como um falso 9. Mas Luciano não é isso, ele fez quase isso no ano passado, jogando no meio campo com o Zubeldia escalando ele ali, e a gente sabe que a função do falso 9 é essa, sair de dentro da área e ficar flutuando ali. Acredito muito que o Zubeldia não deva fazer isso, porque ano passado eu me lembro de uma coletiva dele onde ele falou de hierarquia. E cara, gosto muito do Caleri, mas acho que ele já tá merecendo o banco já. Porque ele tá tendo algumas oportunidades e não tá concretizando em gol, e a seca dele de gols já vem crescendo muito. E pegar um bancozinho ali não seria nada de mal, até porque nenhum jogador, pra mim, no São Paulo deve ter a hierarquia de não tá jogando bem e ser titular. O Luciano vem jogando bem, vem marcando gols, então a gente não pode tirar um cara desse. Porém, acredito que o Zubeldia não vai abrir mão do Caleri também. E deva ir contra o Corinthians com o mesmo time que atuou aí. Falar de alguns destaques individuais. Oscar ali. Oscar é um jogador bastante inteligente mesmo. Aí no primeiro tempo ele tava vendo que na posição dele ele não tava jogando tão bem, não tava chegando bola, começou a flutuar ali pelo meio e pro lado do Lucas e fazer umas jogadas combinadas, onde começou a sair oportunidades pro São Paulo. Deu duas assistências ali, boas ali, duas ou três boas, uma pro Caleri, uma pro Alan Franco e uma pro Lucas, e eles acabaram perdendo o gol. E tipo assim, cara, o Oscar pra mim é um jogador sensacional e que vai agregar muito para o time do São Paulo aí. Acredito que no meio campo ali, como meia central, ele renderia mais com Ferreirinha, Lucas de um lado e Luciano ali
fazendo um falso 9, porém o Luciano ou o Caleri, porém a gente sabe que isso não vai acontecer, até porque o Zubeldia não quer colocar nem o Caleri nem o Luciano no banco, e aí a gente acaba ficando com um time mais pesado e de mais cadência de jogo, e um time sem contra-ataque, que eu acho complicado. Mas para domingo o time vai ser provavelmente esse, e vamos esperar para ver como é que esse time vai se portar no domingo. Galera, então é isso daí, chegamos ao final de mais um vídeo aqui, até a próxima, valeu!